Nós vamos falar agora sobre os estados físicos da matéria. A matéria ela pode estar em 3 estados físicos diferentes: o sólido, o líquido ou o gasoso. E a matéria ela é constituída de partículas. E é a organização dessas partículas que vai determinar se ela vai estar no estado sólido, no líquido ou no gasoso, tá bom? No estado sólido, o que a gente pode ver aqui? Cada bolinha dessa representa uma partícula. E a gente consegue ver que essas partículas elas estão muito próximas umas das outras. Se elas estão muito próximas umas das outras, elas não conseguem se movimentar. Então, no estado sólido, a gente tem um alto grau de aproximação, que é a mesma coisa do que a agregação. Então, a gente tem um alto grau de agregação entre as partículas e tem pouca movimentação, porque como elas estão muito juntas, muito próximas umas das outras, elas não vão conseguir quase se movimentar, tá bom? E outras características também do estado sólido é que o formato vai ser sempre um formato fixo. Ela não vai ter um formato variável, o formato dela é fixo. E o volume dela também é fixo. Quer ver um exemplo? Se a gente for falar de um cubinho de gelo. O gelo ele tem um formato fixo e tem um volume fixo. Tá? Então, falou de estado sólido, partículas muito próximas umas das outras, pouca movimentação, formato fixo, volume fixo também, tá bom? Estado líquido. No estado líquido, se a gente olhar o estado líquido e comparar com o estado sólido, a gente já vai ver uma diferença. Que as partículas aqui, elas já não vão estar muito próximas umas das outras. E elas também vão conseguir o quê? Se movimentar, porque olha só, esse espaço aqui que fica vai permitir que as partículas comecem a se movimentar. Então, no estado líquido, a gente já vê que aumenta o grau de movimentação, se a gente comparar com o sólido, e também vai acontecer o quê? Vai diminuir o grau de agregação. O que é o grau de agregação? É a proximidade delas. Elas não vão estar tão próximas assim. Então, a gente vai diminuir essa proximidade. Então, a gente diminui o grau de agregação. E no estado líquido, o formato agora não é mais fixo. O formato ele é variável. O que significa isso? Se a gente pegar uma garrafa d'água, esse líquido que está aqui dentro, que é a água, ele não vai ter um formato. O formato dele vai ser de acordo com o recipiente que ele está. Então, o formato dele aqui é o formato da garrafa, porque é justamente o formato do recipiente que ele está. Então, no estado líquido, ela é sem um formato fixo, mas o volume continua sendo fixo. Então, se a gente fosse resumir o estado líquido, a partícula agora, as partículas vão estar mais distantes umas das outras, por isso elas vão aumentar a movimentação delas. O formato é de acordo com o recipiente que ela está e ela tem um volume fixo. Estado gasoso. No estado gasoso, se a gente for olhar já aqui, olha como é diferente. Aqui as partículas estão muito distantes uma das outras, olha a distância que está uma partícula da outra. E justamente por ela estar com essa distância muito grande, a gente não vai ter agregação. O que seria essa agregação? A proximidade delas, elas estão muito distantes. E ela tem uma alta movimentação, porque se as partículas estão muito distantes, elas vão ter bastante espaço para se movimentar. E nesse estado, que é o estado gasoso, o formato não é fixo, e o volume também não é fixo. Os dois são variáveis. Então, se a gente fosse resumir, estado sólido, formato fixo, volume fixo. Estado líquido, o formato é de acordo com o recipiente que ele está. Então, o formato não é fixo, o formato é variável e o volume é fixo. Estado gasoso, sem formato físico e sem volume fixo. Os dois são variáveis. E é muito importante também a gente ter sempre na nossa cabeça essa visualização, que as partículas no estado sólido estão muito perto, pouco movimento,
No estado líquido, a gente já vai ter um afastamento maior entre elas e já vai ter uma movimentação maior. E no estado gasoso, elas já estão muito distantes umas das outras. E com isso a gente tem uma movimentação muito maior entre elas, tá bom?